Vai haver um arrebatamento na igreja? Muitas pessoas vão desaparecer? Ou será que isso é apenas uma interpretação bíblica, como muitos até mesmo acreditam? Há muitas divergências, muito questionamento em torno desse assunto, mas hoje nós vamos estar entrando nessa questão para ver o que realmente a Bíblia diz a respeito do arrebatamento da igreja, né? Eu quero ler aqui, a palavra arrebatamento vem do grego arpas, o que significa ser tirado rapidamente ou ser levado de repente. Neste entendimento, há duas divergências, que é no pré-tribulacionista e no pós-tribulacionista. A ideia do pré-tribulacionista, que é o arrebatamento secreto da igreja, o pré-tribulacionista acredita que antes da grande tribulação, Deus retirará dessa terra sua igreja, que a igreja vão ser arrebatada secretamente. A ideia do pré-tribulacionista, das pessoas que aguardam o arrebatamento secreto, essa ideia surgiu no fim do século XVIII, em torno de 1870, por John Nelson Darby, na Inglaterra. O pré-tribulacionista acredita que antes da grande tribulação, que Deus derrama as taças da ira de Deus sobre essa terra, Deus vai arrebatar sua igreja secretamente. Eu quero deixar aqui alguns versículos como referência. Quero ler aqui em Mateus, no capítulo 24, no versículo 40 e 41, que vai dizer assim, ó: estando dois no campo, um será levado e outro será deixado. Duas estarão no moinho, um será levado e outro será deixado. Em Lucas, no capítulo 17, no versículo 34 e 35, também diz assim, ó: digo vós, naquela noite estarão dois em uma cama, um será levado e outro serão deixado. Dois estará no campo, um será levado e outro será deixado. Quero deixar também uma referência aqui em Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51 e 52, que também vai dizer assim, ó: eis vós digo um mistério, nem todos dormirão, mas todos serão transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta. Então o pré-tribulacionista, ele acredita no arrebatamento secreto, que antes da grande tribulação, Deus vai retirar dessa terra a sua igreja, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. O pré-tribulacionista, ele acredita então que antes que Deus retira dessa terra o seu espírito e fecha o portal da graça de Deus, Deus também retirará dessa terra a sua igreja. Em um abrir e um fechar de olhos, será um arrebatamento secreto. Quando que isso vai acontecer? Quando que vai acontecer o arrebatamento da igreja segundo o pré-tribulacionista? Vamos ver, eu quero ler aqui em Mateus 24, no capítulo 36, que vai dizer assim, e também em Marcos, capítulo 13, versículo 32, que vai dizer a mesma coisa, vai dizer assim, ó: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. O que na verdade existe são pistas proféticas. São as pistas proféticas. Por exemplo, o surgimento do anticristo é a base de tudo, né? Quanto mais aproxima numa possibilidade de um governo único, mais aproxima da possibilidade de um arrebatamento da igreja, segundo o pré-tribulacionista, né? O Tratado de Paz, que muitos comentam por aí, que será assinado um Tratado de Paz, e o Tratado de Paz que será assinado será 7 anos sem guerra, e no meio dos 7 anos vai haver, Deus então, durante os 7 anos, 3 anos e meio, haverá uma falsa paz. E no meio dos 3 anos e meio será quebrado essa aliança, e Deus então vai derramar as taças da sua ira sobre essa terra. Esse tratado de paz será feito pelo anticristo. Eu quero ler aqui, deixar uma referência para não ficar somente nas minhas palavras. Quero ler aqui no capítulo 9 de Daniel, no versículo 27, que vai dizer assim, ó: ele fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Como chegaste 7 dias por 7 anos? Quero ler aqui em Número, no capítulo 14, versículo 34, que também vai dizer assim, ó: segundo os dias que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representará um ano. Quero deixar também referência em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 5, que também vai dizer assim, ó: foi-lhe dado a permissão para reinar por 42 semanas, 3 anos e meio. No hebraico,
No hebraico, para o português, a palavra 7 dias, que se refere aqui, 7 anos, é um grupo de 7. A palavra é Shabbat, que significa um grupo de 7. Esse aqui é o famoso Tratado de Paz, que será assinado, que muitos comentam por aí. Então, essa é a base de tudo. A base do pré-tribulacionista, do arrebatamento da igreja, é o surgimento do anticristo, é uma base de tudo. Quando vai surgir o anticristo na Terra? Né? Quais as pistas proféticas que nós temos para o surgimento do anticristo? Então vamos lá, eu quero ler aqui em Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, que vai dizer assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, antes que aconteça, Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, que vai dizer assim, ninguém de maneira alguma vos engane. Isto não acontecerá sem antes que venha a apostasia. Então aqui Deus está dizendo que primeiro, para que o anticristo surja nessa terra, tem que haver apostasia, que está em Tessalonicenses no capítulo 2, no versículo 3 e 4. Ninguém vos engana, que antes que aconteça, que venha o anticristo, primeiramente vem a apostasia. Aí você pega essa palavra apostasia e coloca no Google para ver a tradução, ou busca uma tradução bíblica. Apostasia significa assim, ó, quebra de aliança, abandono da fé, rejeição da fé. E hoje declaradamente, é muito fácil de entender que a palavra de Deus hoje ela é rejeitada. A palavra de Deus hoje ela é preconceituosa, ela é homofóbica diante de um sistema que escolheu normalizar o pecado e, por outro lado, rejeitando a palavra de Deus. Era como se pegasse a palavra de Deus e colocasse numa gaveta e dissesse, olha, sabendo que você existe, mas você fica aí. A palavra de Deus ela é preconceituosa, tem frase bíblica, que é intolerância religiosa, você não pode mais ler. Eu tenho muitos vídeos meus que eles é derrubado pela tolerância religiosa. Hoje, um Deus não pode ser um Deus único mais. Diante de um sistema que adotou vários tipos de Deus, você tem que respeitar esses limites. Então, nós hoje estamos vivendo declaradamente apostasia. Né? Então, eu estou esperando, todos nós, com base bíblica, estão esperando o anticristo que vai surgir a qualquer momento, o anticristo vai surgir na Terra. E também o falso profeta. Né? Então a base do pré-tribulacionista é o surgimento do anticristo, mas tem que surgir também o falso profeta. O falso profeta e o anticristo não é a mesma pessoa, são duas pessoas diferentes. Né? Diante desse cenário, né, que estamos vivendo agora, né, tantas mais de 13 mil bombas nucleares do mundo, então o risco de uma terceira guerra mundial é muito grande e todo mundo teme a possibilidade de uma terceira guerra nuclear, de bombas nucleares. Uma terceira guerra com bombas nucleares seria o fim do mundo, seria o fim de tudo, né? E nesse cenário, né, então para a possibilidade de um governo único hoje, seria como se fosse um salvador do mundo para muitos. E nesse cenário, a essência, a necessidade de ter um governo para controlar o ecossistema, né, aquecimento global, a preservação do meio ambiente, então seria essencial para aqueles que não o conhecem, né, diante desse cenário de tantas bombas nucleares que faz no mundo. Então vai haver um falso profeta, né, na Terra, que a Bíblia diz, será um homem, um líder religioso. E está aqui em Apocalipse, no capítulo 13, também vai dizer assim, ó, vi subir da terra uma outra besta. E ela tinha 2 chifres, semelhantes a um de um cordeiro, mas falava como um dragão. Esse aqui é o falso profeta, que está dizendo em Apocalipse 13, no versículo 11, que vai dizer, vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, mas falava como um dragão. Apocalipse 13, no capítulo 12, também vai dizer assim, ó, ele exercerá a autoridade da primeira besta. Então, ele vai receber poder para fazer milagres e cura do diabo, que está dizendo aqui Apocalipse 13, versículo 12. Ele exercerá toda a autoridade da primeira besta. Então, o falso profeta, a missão dele é promover o anticristo aqui na terra. O falso profeta será o braço espiritual de Cristo. Então, em Mateus, no capítulo 24, no capítulo 24, no versículo 24 também, vai dizer assim, que ele fará sinais de prodígios que, se possível, enganarão até mesmo os escolhidos. Então, o falso profeta, ele vai promover o anticristo, né? Ele vai fazer muitos milagres, vai surgir um homem,
com muitas curas, com muitos milagres. A Bíblia diz que, se possível, vai fazer o fogo, né, sinais de prodígio, descer na terra. Então, a Bíblia diz também em Apocalipse 3, acho que no versículo 12, que vai dizer que o mundo vai adorar o anticristo. Então a base para o governo dele será 3 anos e meio, viveremos uma falsa paz, que está onde eu li, Daniel capítulo 9, versículo 27, que ele firmará um contrato com muitos por 7 anos, mas no meio dos 3 anos e meio quebrará essa aliança, né? Então aí sim, aí na quebra dessa aliança, Deus derramará sobre essa terra as taças da sua ira, que nós vamos entrar na grande tribulação. Então, a base do pré-tribulacionista, aquele que acredita no arrebatamento secreto, que aliás, que espera esse arrebatamento secreto, é isso aqui. Então, o surgimento do anticristo é a base de tudo. Então, qualquer momento, pelo básico bíblico, pelas pistas bíblicas, qualquer momento vai surgir o anticristo. Então, o arrebatamento na igreja pode surgir a qualquer momento. Agora, o pós-tribulacionista. Pós-tribulacionista é aquele que acredita que a igreja passará pela grande tribulação, que Deus vai guardar a igreja dentro da grande tribulação. É o pós-tribulacionista. Eu quero ler aqui em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10, que vai dizer assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei dentro e na hora da tribulação que há de vir sobre esse mundo, né? Então, o pós-tribulacionista, ele acredita que Deus guardará a igreja dentro da tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? Quero ler também Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 2, que vai dizer assim, Apocalipse, capítulo 16, versículo 2, que vai dizer assim, ó: partiu, pois, o primeiro anjo, e derramou sua taça sobre a terra, e todas as pessoas que aceitaram a marca da besta foram contraídos por uma ferida mortal, por um câncer. Apocalipse capítulo 16, versículo 2, que vai dizer assim, ó, que a primeira taça da ira de Deus na grande tribulação será um câncer maligno nas pessoas que estiverem vivas, sobre todos aqueles que aceitar a marca da besta, né? Que será a marca da besta. Então, aqui é também uma reverência para o pós-tribulacionista, que eles acreditam que Deus guardará a igreja dentro da grande tribulação, como está aqui em Apocalipse capítulo 16, versículo 2, que do anjo, na primeira taça da ira de Deus, que o anjo derramarão sobre essa terra e sobre todas as pessoas que aceitaram a marca da besta, serão contraídas por uma ferida dolorosa sobre toda a sua pele, será um câncer maligno. Esse câncer maligno, que será a primeira taça da ira de Deus, é sobre todas as pessoas que aceitaram a marca de Deus. Quando vai começar a ideia do pós-tribulacionista, segundo o pós-tribulacionista? Bom, não há uma ideia, não há assim a mesma base do pré-tribulacionista, como pós-tribulacionista, é a mesma ideia. A base de tudo é o anticristo. O surgimento do anticristo, do governo único, será a base de tudo, porque o governo único será o anticristo. O reinado do governo único será por 7 anos. Eles farão um tratado de paz, assinarão um tratado de paz por 7 anos. E no meio dos 3 anos e meio, quebrará essa aliança. Então, dos 3 anos e meio, que segundo, né, a Bíblia diz, né, em Daniel 9, capítulo 27, então entramos na grande tribulação. E o pós-tribulacionista acredita que não vai haver esse arrebatamento secreto. Ele acredita no único arrebatamento, no qual Deus encontrará com essa igreja no Hades, né? Então eu quero ler aqui em Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e 17, que diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerão do céu com olário, e com a voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficaremos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então, o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista, aliás, ele acredita que a igreja passará por essa grande tribulação. E não há uma data assim, quando surgiu o pós-tribulacionista. O pós-tribulacionista, essa ideia, ela vem Deus do primeiro século, né? Policarpo, que foi um discípulo direto do apóstolo João, ele pregava, acreditava que a igreja passaria pela grande tribulação.
Irineu também, que foi um discípulo direto de Policarpo, né? Também acreditava que a igreja passaria pela grande tribulação. Todos os pais da fé, para nós termos uma ideia, a ideia do arrebatamento secreto foi revelado no fim do século XVIII, né? Quase entrando no século XIX, em 1870 por aí, que John Nelson, acho que Derbit, isso daí, na Inglaterra, né? Então começou com essa revelação que ele teve, né? Ele começou então pregar então um arrebatamento, a possibilidade de um arrebatamento secreto. Então, os pais da igreja, os pais da fé, até 1870, mais ou menos, não se falava em arrebatamento da igreja, assim, não se falava no arrebatamento secreto. Então, essa ideia foi revelada em torno de 1870, mais ou menos, na Inglaterra, por John Nelson Darby, na Inglaterra. Mas só que isso não vai agregar valor, só vai agregar valor na nossa vida. Eu quero dizer que esse é só apenas um conhecimento, que tantos, se Deus arrebatar a igreja secretamente antes da tribulação, quem estiver vivo, ou se Deus passará, se a igreja passará pela grande tribulação, se não estiver fiel a Deus, estiver vivendo a palavra de Deus, né, com certeza seremos salvos. Isso aí não vai me impedir. Você não vai deixar de ir para o céu se você acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação ou se a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Isso aí só mesmo soma conhecimento na sua vida, tá ok? Então eu só quero trazer isso aqui porque as pessoas comentam muito sobre o arrebatamento e falam muito, até falou, Reinaldo, por que você não faz a respeito do arrebatamento? Eu acabei trazendo aqui. Mas eu quero orar a Deus, pedir a Deus que abra novamente os olhos de cada um que está vendo esse vídeo, que coloca no coração de cada um uma capacidade para poder entender a palavra de Deus e que os olhos espirituais sejam abertos para que você não venha passar despercebido sobre as profecias bíblicas, sobre os sinais da vinda de Cristo e dos acontecimentos, porque as coisas estão acontecendo rápido demais. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.